Boa tarde, meu nome é Giovana, sou do 22NC2 e eu e meu grupo vamos falar sobre dispersões. As dispersões são um sistema em que o soluto está espalhado por toda a mistura. Podem ser classificados como solução, dispersão e suspensão. As classificações desse sistema são feitas com base nas dimensões do soluto. Os sistemas podem ser classificados como soluto ou disperso e solvente ou dispergente. Na imagem é mostrado 3 divisões. De 0 a 1 nanômetro é classificado como solução, de 1 nanômetro até 100 nanômetros é classificado como coloide e de 100 nanômetros em diante é classificado como suspensão. As dispersões coloidais são sistemas em que os dispersos, ou especificamente nesse caso os micelas, eles não se misturam com os dispergentes. Mas há um tipo de mistura em que esses dispersos não é possível ver eles a olho nu. Então parece que é uma mistura homogênea. Os coloides podem ser classificados de duas maneiras: coloides moleculares, em que os micelas são macromoléculas, e coloides iônicos, onde os micelas são íons. Há 8 tipos de coloides: o aerosol líquido, onde o meio é um gás e o disperso ou a partícula é um líquido. Um bom exemplo é a nuvem ou a neblina, onde o meio é o ar e a partícula é a água. Outra classificação é o aerossol sólido, onde o meio é o gás, o disperso é um sólido e, exemplificando, seria a fumaça ou a poeira no ar. No caso da fumaça, o dispergente é a atmosfera, o ar, o disperso é as cinzas. Outra categoria é a espuma líquida, em que o solvente é um líquido e o soluto é um gás. Um exemplo disso é a espuma de sabão. Aí temos a emulsão. A emulsão, o meio é um líquido, a micela também é um líquido, e um exemplo maior disso é a maionese, onde se mistura ovo e óleo. O ovo e o óleo não se misturam, mas não é possível ver diferença entre o ovo e o óleo. Essa diferença só pode ser vista através do microscópio. O quinto tipo é o sol. O dispergente é um líquido, o disperso é um sólido. O exemplo disso é a tinta. Aí tem a espuma sólida, onde o meio é um sólido, a micela é um gás, e exemplo disso é as pedras pómeis. Uma outra classificação também é o gel, onde tem o sólido e a micela é um líquido, e exemplos de um gel é a gelatina, queijo e geleia. E aí tem a última classificação, que seria só o sólido, onde o dispergente é um sólido, a micela é também um sólido, e exemplos disso são a rubi, safira e ligas metálicas. Os coloides, eles podem ter algumas relações com a água. Por exemplo, a hidrofilia. A hidrofilia em que os coloides eles têm afinidade com a água. E também a hidrofobia. A hidrofobia é os coloides não têm afinidade com a água, assim eles não se misturam. Os coloides também podem absorver água. Quando há uma pequetização da sal sólida, ou seja, ganho de água, essa sal sólida vira um gel sólido, ou gel. E quando um gel sólido sofre uma peptização, ou perda de água, ele vira um sal sólido. Bom, suspensões são dispersões cujas partículas são formadas por 100 nm. O sistema é constituído por uma suspensão heterogênea e pode ser formado por átomos, íons ou moléculas. O disperso é visível a olho nu, ou por um microscópio óptico. Ele sedimenta-se espontaneamente ou por centrifugação e pode ser separado por um simples filtro comum. Bom, soluções são dispersões cujas partículas do soluto apresentam 1 nm de diâmetro médio. Os dispersos ficam entre os dispergentes. Se as partículas forem substâncias moleculares, o sistema é um péssimo condutor de eletricidade. Claro que sempre haverá as exceções, já que os que contêm substâncias iônicas podem conduzir a eletricidade. Misturas homogêneas é uma solução.
Em uma solução, a substância que irá dissolver é chamada de solvente, e a substância que será dissolvida é chamada de soluto. Por exemplo, a água e o açúcar, que se misturam e essa mistura é chamada de solução homogênea. E quando ocorre de substâncias não se dissolverem, é chamada de heterogênea. Por exemplo, a água e o óleo. Vou falar sobre tipos de solução. Primeiro é a solução sólida, que o soluto e o solvente já se encontram sólidos e normalmente são formados por ligas metálicas. Um exemplo é o ouro, que é 75% ouro e 25% prata, cobre e titânio. E o outro tipo de solução é a solução gasosa, que sempre ocorre entre gases formando uma solução gasosa. Um exemplo é a atmosfera, onde tem vários gases. Também há a solução de gases e líquidos, onde os gases são dissolvidos em líquidos. Quanto maior a pressão e menor a temperatura, maior é a quantidade de gás dissolvido. Um exemplo disso é o mar, onde tem o gás oxigênio dissolvido na água. No slide também temos líquidos dissolvidos em outros líquidos, que pode ser alguns azeites de má qualidade, que não só tem o azeite, mas também tem o óleo de soja. E também temos a gasolina e etanol, que é vendida nos postos, que não só tem a gasolina, também tem o etanol misturado. Também temos as soluções formadas por dissoluções sólidas em líquidos. Um exemplo é o ácido bórico, que se encontra no estado sólido, que misturando com água se forma a água bulicada, que tem aproximadamente a solução aquosa de 3% de ácido bórico. No lado direito também temos o álcool iodato, que é a solução do iodo dissolvido no álcool, que normalmente é utilizado para limpar ferimentos.